Shalom, meus amados. Pastor Maurício Bucão Souza com vocês para meditarmos na palavra de Cristo. E eu queria hoje meditar numa mensagem tão forte de Jesus, que vamos chamar hoje de eu sou discípulo ou eu sou multidão? Pergunte para você mesmo aí, multidão ou discípulo? Amados, no estudo de Mateus, capítulo 13, a gente vai ver uma passagem muito conhecida. Até mesmo quem não faz parte da igreja, quem nunca leu a Bíblia, conhece essa passagem. Vocês lembram a passagem onde Jesus vai dizer que um semeador saiu para semear e lançava sementes? Está lá no Mateus 13, a partir do versículo 1. E algumas das sementes caiu sobre o vento. E aí o que aconteceu? Veio as aves e comeram. Outras caíram sobre um solo rochoso. Outras caíram sobre um solo espinhoso. E por último, Jesus vai dizer que algumas delas caíram em solo fértil e deram muitos frutos. E hoje eu queria falar apenas do solo espinhoso e do solo fértil. Isso vai definir se a gente é discípulo ou se a gente é multidão. Mas como, pastor? É assim na palavra de Deus, ela se torna viva quando a gente medita, quando a gente estuda. Amados, Jesus vai se responder isso, porque depois, no final, os discípulos pedem para explicar. Aí Jesus fala, ouvi, escutai, pois, a parábola dos semeadores. Então, o segredo para entender essa parábola está em ouvir. Tudo nessa parábola é sobre ouvir. Ele vai dizer, aqueles que a semente caiu no solo rochoso são aquelas pessoas que ouviram, mas... E no solo espinhoso, ele vai dizer a mesma coisa, é aqueles que ouviram a palavra. Ouviram, mas os cuidados com o mundo, porque ela até germinou, ela até gerou, uau, que palavra bonita, essa impactou minha vida. Mas os cuidados com o mundo, o dinheiro, as riquezas, as nossas vontades, que Jesus classifica como espinhos, sufocaram a palavra de Deus. E é isso que vem acontecendo nos tempos modernos. Muitas igrejas, amados, elas falam o que quer edificar a alma, confortar a alma. Mas vamos falar das igrejas que pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E de repente você está lá e ouve uma palavra de salvação ou de libertação tremenda na sua vida. E você sai de lá empolgado, meu Deus, eu me arrependo, eu quero servir novamente a Jesus Cristo. Mas aí, no dia a dia, coisas falam mais altos. Ah, mas essa minha vontade aqui de ficar o dia todo na televisão, essa vontade aqui de ficar só jogando videogame, ou uma tentação muito forte de bebida, de cigarro, não importa. As coisas do mundo falam mais altos do que as coisas de Deus. Os espinhos sufocam a palavra de Deus. Eu morava nos Estados Unidos, como muitos daqui já sabem, e no ministério onde eu ia fazer parte, o ministério americano, a pastora chegou para mim, os pastores, e disseram assim, olha, a gente tem um discipulado toda quarta-feira, então se vocês puderem ir para conhecer. Aí eu virei para ela e disse assim, ué, não existe se a gente puder, não. Para mim o que você falou é uma ordem, é um compromisso, porque está escrito, amados, em Hebreus capítulo 13 também, em algum versículo lá, busque. Está escrito assim, obedeçam aos seus pastores, porque eles hão de prestar contas de ti. A Deus, submetam-se a Ele e o façam com alegria no coração. Como está o nosso compromisso com a palavra de Deus? Não somente em ir ao culto, mas eu vou dar o exemplo de ir ao culto, porque fica mais material, mais fácil de dar esse exemplo. A gente tem o quê? 2 dias, 3 no máximo na semana, um compromisso com a igreja. E aí você também é daqueles que acham que o pastor é que tem que fazer tudo? Não. Os discípulos acompanhavam Jesus Cristo, onde ele fosse pregar, qualquer lugar. Jesus subiu ao Sermão do Monte, os discípulos estavam lá. Você não vai encontrar Jesus Cristo sozinho pregando para alguém sem os discípulos lá. Os discípulos acompanham. Por quê? Porque você foi chamado para ser solo fértil e não solo espinhoso.
Não deixe mais as suas vontades, não deixe mais o seu tempo ser só para a sua alma. Coloque Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque se o pastor dissesse assim, olha, eu vou colocar $500.000 ou R$500.000 na frente da igreja e todos que chegarem no horário naquele dia vão receber, será que todos não estariam lá? Então, Jesus não é mais importante do que esse dinheiro. A gente precisa colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida sempre. Eu vou dizer um negócio para vocês. Teve um dia que um discípulo faltou. Não sei se vocês vão lembrar. Jesus ressuscitado, os discípulos estavam dentro da casa, né? Confabulando e dizendo, olha, eu vi o mestre, ele ressuscitou. E de repente, né? Tomé, ele não acredita naquilo. E ele sai. Aí a palavra diz que Jesus Cristo aparece no meio deles. Quem não está presente? Tomé. Tomé, ele está ausente. As pessoas ficam dizendo que o maior erro de Tomé foi desacreditar. Amados, todos desacreditaram, não foi só Tomé. Não foi só ele que pediu para ver. Todos já tinham visto, por isso acreditaram. Mas o pior erro de Tomé foi não estar presente. Cuidado com sua ausência. Você pode perder o melhor de Deus. A palavra diz que Jesus Cristo, ele entrou naquela sala, não sei se pelas paredes, não sei se ele se materializou, eu sei que ele estava ali dentro. E os discípulos devem ter tomado um susto. E a palavra vai dizer que ele soprou. Ele falou assim, recebam o Espírito Santo. E isso foi antes de Pentecostes. Ele fez e soprou o Espírito de Deus sobre os seus discípulos. E quem estava ausente? Tomé. O erro de Tomé foi não estar presente e não ter recebido o Espírito de Deus. Seja solo fértil, porque aí você vai colher e vai frutificar 30 para 1, 70 para 1, 100 para 1. Sabe o que é isso? Compartilhar, ser sal da terra e luz do mundo. Eu espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração e gerado muitos frutos. É dia de se converter. Nesse momento, faça uma pergunta para si mesmo. Você é multidão ou você é discípulo? A multidão abandona o mestre. A multidão nunca está presente. A multidão só quer a multiplicação dos peixes e dos pães. Os discípulos ficam até o final para aprender mais de Jesus e ser chamado de amigo. Aproveitando a oportunidade, aprenda mais de Jesus. Clica aí no link para fazer nossos cursos. Um beijo no coração, shalom e até a próxima lição.